Olá, hoje eu tenho a honra de entrevistar o Padre Prata, Padre Tomás de Aquino Prata. É filósofo, sociólogo, escritor, professor e um homem muito querido e muito admirado em Uberaba. Seja bem-vindo, Padre, ao programa Movimento. Muito obrigado. Padre, o senhor foi ordenado em 8 de dezembro de 1946, em Belo Horizonte, né? Fiz o curso superior universitário em Belo Horizonte. Agora, fui ordenado aqui em Uberaba, que eu pertenço à Arquidiocese de Uberaba. Ah, e depois desse período o senhor já continuou trabalhando aqui, porque o senhor também foi para os Estados Unidos, trabalhou como padre lá? Fui. Não, porque eu me ordenei de Belo Horizonte, do Seminário Maior de Belo Horizonte, me pediram para continuar lá como professor. Então, eu continuei como professor, lecionando aquilo que eu tinha maior prazer naquele tempo, literatura internacional, universal, literatura brasileira e, sobretudo, sociologia, em cuja matéria eu fiz o Master depois, fora do Brasil. Depois que lá dos Estados Unidos, o senhor retornou para Uberaba? Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa em 1955, você não era nem nascida, não é mesmo? É verdade. Então eu ganhei uma bolsa do Cardeal de São Paulo, até estranhei porque eu ganhei aquela bolsa, mas ele era muito amigo de Dom Alexandre e talvez para Dom Alexandre ele tenha dado alguma sugestão, Dom Alexandre, mandaram um padre estudar fora e o Dom Alexandre, então eu ganhei uma bolsa na faculdade Catholic University of America em Washington. Eu ganhei uma bolsa para a Social Science, Ciências Sociais. E lá eu fiquei 2 anos e não tirei o Master, mas depois fui convidado pela própria universidade para tirar o doutorado em Sociologia, Ciências Sociais. Mas a saudade vai apertando, vai apertando, vai apertando. Eu renunciei ao doutorado e voltei para o Brasil. O padre, o senhor é um padre vocacionado, mas como foi que despertou isso? Falou assim, não, eu quero ir para o seminário, eu quero realmente ser um sacerdote. Oi, Vacira, esse problema é muito interessante, não na minha vida, mas na vida de muita gente. As nossas escolhas, muitas vezes, não são impulsionadas por interesses financeiros, ou de nome, ou qualquer coisa, mas há sempre um mistério, alguma coisa de diferente que nos chama para um determinado rumo. Por exemplo, no meu caso, eu fiz primeira comunhão, eu tinha 11 anos e eu morava numa fazenda. Até os 12 anos eu vivi numa fazenda, só tinha o terceiro ano, que a gente chamava terceiro ano primário, só tinha o terceiro ano primário e fiz primeira comunhão. E o padre que me atendeu, Padre Lauro Porfírio, assim, muito delicado, assim, tratando a família muito bem, com muito carinho com todos nós, abraçando a todos, os brancos, os pretinhos, todos ali, o padre abraçando, passando a mão na cabeça da gente. E aquela delicadeza com os meus pais, ele almoçou lá em casa, e eu fiquei então entusiasmado com a figura daquele homem, com aquela abertura, com aquele sorriso aberto, contente, contando coisas alegres. Então eu me empolguei e botei na cabeça que eu queria ser padre, para ser igual àquele homem. Eu sei que eu não cheguei nem na metade, mas na base, o meu chamado, que chama vocação, o meu chamado justamente partiu de um exemplo de um sacerdote, Padre Lauro Porfírio. O padre, do tempo que o senhor foi ordenado até agora, o que mudou assim mais acentuadamente na relação do padre com a igreja? Eu vivi 2 tempos diferentes. Comecei a minha formação teológica e filosófica, filosofia baseada em Aristóteles, porque Aristóteles era a base filosófica da teologia de Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino era o teólogo mais importante da igreja. Então, a igreja viveu sob essa influência, criou uma teologia baseada na
filosofia de Aristóteles, uma filosofia que procurava explicar racionalmente as coisas e na base de acidentes de substância, de conceitos assim, o que é o belo és corpúrcum, o belo é aquilo que agrada, e o que é bondade, etc. E tal. Bom, esses conceitos de filosofia. E a influência da religião foi muito grande. A religião era uma religião assim, muito tradicional, apegada a umas tradições antigas, que vieram lá do tempo de Constantino. A igreja tinha muita, ainda tem, a igreja tinha muita coisa assim de apego ao poder, naquele tempo, ao poder político inclusive. A religião católica, o catolicismo, foi adotado em Roma por Constantino, na sua luta contra o irmão dele, Teodósio. O Constantino adotou a religião como a religião do império. E a religião, então, passou à Igreja Católica. A religião não, a Igreja Católica passou a criar poder, criar riqueza. Ela ganhou muita coisa de Constantino, palácios, terrenos, monastérios, uma coisa toda assim. E os bispos foram adquirindo, além do poder religioso, o poder civil, o poder político. E a igreja se tornou mais política do que propriamente um caminho de salvação. Tanto assim, que deu origem mais tarde às cruzadas, aquelas cruzadas em que os reis católicos, eles, sob o pretexto de perseguição dos muçulmanos que ocupavam Jerusalém, sobretudo o sepulcro de Jesus, então eles formavam aqueles exércitos para salvar o templo, o sepulcro de Jesus. Mas o que eles queriam mesmo é abrir um caminho para as Índias, porque antigamente eles tinham que ir lá na África, no sul da África, rodear aquilo tudo para chegar às Índias, a Inglaterra e França principalmente. Então, atalhando por ali, pelo Oriente Médio, era um atalho fantástico, mas tinha um muçulmano no meio. Então eles criavam aqueles grupos, as cruzadas, e destroçavam os muçulmanos. A igreja foi responsável, as cruzadas, quer dizer, a organização político-religiosa, eles massacraram os muçulmanos para abrir caminho. Quer dizer que essa igreja antiga, apegada a uma série não de elementos políticos, mas de elementos míticos, a igreja era uma coisa. No Concílio Vaticano, no Concílio de Trento, do século XVI, a igreja apertou mais ainda esse apego à filosofia de Aristóteles, à influência grega, até que veio o Concílio Vaticano II, veio o de Trento, o Concílio de Trento e depois o Vaticano II. No Vaticano II, com João XXIII, que para mim foi, nesse último século, o maior Papa, o melhor e o mais avançado Papa da Igreja Católica, ele criou, impulsionou, favoreceu, influenciou na criação de uma reforma profunda, que foi o Vaticano II. Aí muita coisa mudou, muita coisa mudou, mas ficou ainda muita coisa para ser mudada. Por exemplo, ordenação de homens casados. Por que não pode ordenar homem casado? Para que essa história de celibato? É influência política, porque para a igreja não perder o poder, então os padres não se casavam, porque senão tinham que partir. Padre, o senhor enfatizou aí bastante essa questão do poder, tanto o poder político quanto o poder econômico dentro da igreja. Mas o senhor é um crítico, né, assim, ferrenho dessa posição sempre, né? Eu sou porque eu fiz um estudo muito bom em Belo Horizonte e sofri a influência talvez do padre que tenha mais me influenciado na vida, que se chamava Padre Orlando Machado. Ele era meu professor de filosofia e posteriormente de teologia fundamental e a teologia propriamente dita. E ele era muito aberto ele estudou em Roma, era muito aberto
principalmente pela renovação da igreja. E ele falava muito numa que ele chamava de a teologia moderna, a teologia, ele dava outro nome que eu me esqueço agora. E ele mostrou que muita coisa da igreja, mostrou para a gente muita coisa na igreja devia ser mudada. E nos fez ler, muitas vezes, escondido, porque era proibido ler esses livros avançados. E a gente nos mandava embora. Então a gente, escondido, lia Jacques Maritain, a gente lia Delibach, a gente lia Karl Rahner, esses teólogos avançados, a gente lia escondido, sabe? Dom Marmion. Então a gente criou uma mentalidade diferente, que a igreja não era aquilo, que a igreja era uma coisa diferente. E a base, o centro da igreja é o caminho, parece até budismo. O centro da igreja era a salvação, era encontrar o caminho. E a gente aprendeu que a missão do padre era mostrar o caminho da salvação. E o caminho da salvação é mostrado através das bem-aventuranças. Amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a mim mesmo, perdoar aqueles que me ofendem, honrar o meu pai e mãe e não fazer distinção de pessoas, não humilhar o irmão, não querer ser o maior, não querer impor a sua própria opinião. E tem que ser a igreja, para ser de Cristo, tem que ser uma igreja voltada para o povo, voltada para o outro, principalmente para o pobre, o que geralmente não acontece, e não acontece até hoje, não mudou. Esse Papa dá uma certa esperança, mas ele ainda não entrou nas questões fundamentais da igreja, ainda não entrou. Mas o senhor estava falando, agora nós vamos retomar a questão do Papa Francisco, né? Porque ele tem, assim, de certa forma, revolucionado essa igreja católica. E pela humildade, que sempre mostra. Eu queria falar nisso, me esqueci. O Papa Francisco é um Papa extraordinário, até agora, mas ele ainda não tem força suficiente para atacar as reformas fundamentais da igreja. Que são quais? A maioria da cúria, que ele chamou, é um papa de muita coragem, ele diz que a cúria romana é uma lepra na igreja. E diz assim que a cúria romana está com Alzheimer. Muita coragem para dizer uma coisa dessa. Está com Alzheimer nesse sentido. Por quê? Porque a maioria dos cardeais é reacionária, retrógrada, sabe? Impõe uma teologia voltada para coisas místicas, pecado original, Adão e Eva, inferno, purgatório, indulgências, esses negócios superados todos, que a gente sabe que são mitos. E a igreja ainda está muito apegada nisso aí, no celibato, por exemplo, ordenação de mulheres. Por que não ordenar um livro? Não ordenar porque sou homem. Ordenar só homem porque... Uma vez, eu conversando com um bispo, ele falou assim que ordenar homens era da instituição divina, porque Jesus Cristo só ordenou homens. Aí eu falei para ele, só ordenou homens, mas homens casados. Quer dizer que é mesmo? Jesus Cristo, se ele escolheu 12 apóstolos casados, então, 12 apóstolos homens, isso é da revelação de Deus, então esses homens que ele escolheu tinham profissão e eram casados. Por que pegaram isso? Mas, padre, olha, o Papa outro dia afirmou o seguinte, né? Que as mulheres têm muito o que dizer, que é preciso saber ouvi-las. Você acha que já não está dando um caminho, então, uma abertura para que um dia... Você está vendo que ele está abrindo. É preciso ouvir a mulher. É preciso... Agora, só homens, na cura só tem homem. Quem decide tudo na igreja é homem. A igreja é machista. Você desculpa a expressão que é um pouco forte e violenta, mas você tem que falar. A igreja é machista. O que vale para a igreja é ser homem. Quer dizer, mulher não pode ser ordenada padre, mulher não pode celebrar a missa, mulher não pode nada. Não é mesmo? E o senhor entende que a mulher ela tem que falar mais alto, então? Ela tem que falar mais forte? Ou os homens vão ter que abrir mais os ouvidos para sentir, inclusive? Não é o seguinte. Não, muitos teólogos hoje já defendem a ordenação de mulheres. Muitos. Agora, por exemplo, no anglicanismo, que é muito próximo da religião católica, só que a igreja anglicana não obedece o Papa, o resto é igualzinho.
tem padres, tem bispos, os padres podem se casar, está mais avançado do que nós. E agora eles abriram para ordenação de mulheres. O que tem mulher? Qual é o mal de mulher ser sacerdote? Eu não vejo mal nenhum nisso. Mas há muito teórico que defende isso, sabe? E o Papa ainda não... Ele acha ainda que ainda não tem base humana, base política, base de voto para fazer essas reformas. Tanto assim que ele criou uma série de deputados, uma série de cardeais agora, que dão o voto, que elege o Papa, uma série de cardeais. Ele escolheu os cardeais totalmente desconhecidos. Um padre que veio de um país chamado Myanmar, você conhece, já falou em Myanmar? Pois é, lá ao lado da Índia tem um país com esse nome, Paquistão antigamente. Mas então, escolheu um cardeal de lá, o povo, que país é esse? Ninguém está sabendo nem o nome do país. Ele escolheu um cardeal de lá, raça indígena, daquela raça amarela. E ordenou 2 cardeais negros, 2 ou 3, não sei. Quer dizer que ele está colocando gente que possa votar para a reformação da igreja. Ele está sendo muito inteligente. E o senhor acha que a Igreja Católica está perdendo espaço para os protestantes, para os evangélicos? Realmente é um fato isso, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Acontece o seguinte, é uma questão muito delicada. Aos evangélicos tradicionais, aos grupos evangélicos, principalmente do século XVI, luteranismo, calvinismo, a gente vai me falhando o nome dos batistas, esses grupos antigos, principalmente do século XVI, do tempo de Calvino, do tempo de Lutero, Wycliffe, aquele povo todo, é considerado os evangélicos clássicos. Agora, hoje, até eu vi, foi se me engano, foi no jornal na Folha de São Paulo, houve uma entrevista, não me lembro com quem, mas essa pessoa dizia o seguinte, que até hoje os evangélicos se dividiram, de modo que há mais ou menos 25 mil igrejas evangélicas, sem ser aquelas tradicionais básicas, 25 mil, porque o sujeito muitas vezes, aqui em Uberaba tem mais de 200, quer dizer, o sujeito acha que, vou te contar um fato agora mesmo interessante, o sujeito acha que pode ser, que basta ser a Bíblia, abrir uma portinha e começar a ler a Bíblia e fundar uma religião. Então, diz esse comentário, que hoje muita gente está fazendo a religião um meio de ganhar a vida. A minha empregada, uns anos atrás, falou para mim, padre, eu vou embora, eu vou para Uberlândia, porque a minha mãe fundou uma igreja, a mamãe fundou uma igreja e está dando muito resultado, ela já comprou até carro, tem casa própria, desse jeito. Então a mamãe me chamou para eu ser pastora também, que ela vai fundar outra igreja. É isso. Empresa. Isso virou, sabe? Virou empresa. Então virou esse negócio aí. Por isso que eles estão crescendo. Estão crescendo. Mas agora o Uberaba tem uma característica diferente. Não é só por isso, não. Eles estão crescendo porque muitas vezes eles levam a palavra, a vivência cristã mais a sério do que a maioria do catolicismo. Porque os católicos sempre foram uma maioria, nós temos a verdade, nós somos o dono da verdade, nós somos os maiores, temos a proteção dos polícias, etc. e tal. E isso a igreja começou a perder. O povo começou a abrir os olhos que o povo de Deus não é só o católico, que o povo de Deus é aquele que procura o caminho da salvação, sabe? É isso que você perguntou? Exatamente isso aí, mas agora em Uberaba tem uma característica também assim, diferenciada, que são os espíritas, né? A doutrina espírita, mas consta também que a Igreja Católica convive pacificamente com os espíritas aqui. Não, eu respeito, tenho muitos amigos espíritas, só que o espiritismo não é uma religião. É uma doutrina. É um kardecismo. Eu acho que o nome legítimo seria kardecismo. É mais uma explicação de certos fatores de ordem sobrenatural
diferentes. De modo que ele não é uma religião, mas há muitos espíritos bons, eles são muito caridosos, eles se reúnem, geralmente todos os domingos, visitam pobres, distribuem alimentos para pobres. Quer dizer, há muito espírita que está no caminho da salvação. Por quê? Porque ama o pobre, sabe? Agora, a gente tem que respeitar, porque a base deles não é evangélica, a base dele é Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Então, a base deles como não é lá de Jesus, como os evangélicos e os católicos, então eles muitas vezes são mal vistos por muito religioso, achando que são a religião do mal, a religião do demônio. Não tem nada disso. Tem gente muito boa, como um grupo, maçonaria, que já foi muito apedrejada pela igreja, eram inimigos. Hoje, eu tenho muito contato com a maçonaria. Eu não sou maçom, não sou. Eu tenho muito contato com eles, assim pessoalmente. Tenho muitos amigos maçons, já dei palestra lá na maçonaria várias vezes, eles me chamam, sou muito amigo deles, conheço muitos. São gente muito boa, gente que procura fazer o bem, ajudar o próximo, criar aquele princípio da Revolução Francesa de liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade. Eles procuram viver aquilo. De modo que eu conheço muito espírita que é verdadeiramente cristão. Por quê? Porque ama o próximo. O Padre Prata é considerado assim, extremamente culto, né? Um sábio e também um polêmico. O senhor se considera polêmico? Eu não entro em polêmica com ninguém. Olha, polêmica nas ideias, polêmicas nas atitudes, nas críticas. Eu falo o que eu falo, porque eu não escondo meu pensamento. Eu ainda estudo até hoje, eu estou com 92 anos, mas até hoje, você vai lá em casa, em cima da minha mesa, tem um livro. Jesus Cristo, escrito por um teólogo católico. Jesus, a memória de Deus. Quer dizer, nesse livro eu procuro mostrar que Jesus não é Deus, é o Filho de Deus, mas não é Deus. Quer dizer, ele procura mostrar isso. Eu não li o livro ainda não, porque eu comprei agora o livro, mas eu vou ler para ver a opinião dele. Por que ele fala uma coisa dessa? Quer dizer, eu ando à procura, eu sou sempre à procura. Tem outro padre que é um Uberaba também, que a gente conversa muito com ele, o Padre Fontes, é outro que está preocupado com esses problemas. A gente está procurando a verdade, principalmente sobre o Jesus histórico, que é o Jesus histórico, o Jesus mítico e o Jesus inventado, né? Qual é mesmo o Jesus histórico? Que viveu dentro de uma cultura totalmente diferente da nossa, língua diferente. Você imagina a Bíblia? Foi escrita em hebraico ou aramaico. Muita coisa é aramaico, Jesus era aramaico. Muita coisa do aramaico foi traduzido para o hebraico, do hebraico foi traduzido para o grego, do grego foi traduzido para o latim, do latim foi traduzido para o português. Não é possível nessas traduções não haja. Né? Se perdeu alguma coisa, né? Vou te contar uma coisa, o Vacina, me lembrei agora. Eu tenho um sobrinho chamado Pedro. Ele tem 12 anos, mas há 2 anos atrás eu falei assim: Pedro, o dia que você fizer 16 anos eu vou te dar um automóvel. E você só vai me dar o quê? Eu falei: vou dar um automóvel. Eu falei: o que é isso? Aí eu lembrei que os tempos deles são diferentes. Então eu falei: um carro. Um carro. Aí entendeu. É outro vocabulário. Eu falei: eu entrei numa farmácia, fazendo uns 2 meses, eu quero comprar um dentifrício. A moça falou: não temos esse produto. Eu falei: como não tem? Ali, ó. Isso é pasta dental. Bom. Você imagina, no espaço de 50 anos muda tudo o sentido das coisas. Agora você imaginou 4.000 anos? Que não mudou, né? O que é isso? A teologia hoje, católica, os teólogos mais avançados, estão à procura do que é historicamente certo.
Vamos conhecer agora então um pouco do Padre Prata também enquanto escritor, porque o senhor é da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, né? E eu queria saber do senhor qual que é a contribuição da Academia para os escritores, do momento, os que estão surgindo, os jovens escritores. Olha, a Valcíria sempre fez uma pergunta muito perigosa, porque se eu falar o que eu penso, eu vou desagradar muita gente. De modo que eu prefiro não tocar nesse assunto, se a academia está sendo verdadeiramente uma academia, ou simplesmente uma união, se a academia de letras, o que realiza, o que não realiza. Eu não quero entrar nesse assunto, não, porque é um assunto assim muito pessoal, mas que há muita boa gente lá dentro, há muita gente boa. Então vamos falar dos livros do senhor. O senhor tem 10 livros lançados, né? Eu estou com uma aqui, que são Crônicas, e o outro é a Casa Velha. Desses livros aí, de todos eles, tem algum que o senhor gosta mais ou gostou mais de escrever? Olha, o livro que eu mais gostei de escrever foi um livro chamado assim, Memórias da Memória. Foi esse. É um livro que, inclusive eu tenho o seu retrato assinando. Você tem esse livro? Eu tenho. Um grande, assim, grosso. Você tem um retrato seu justamente assinando. Eu autografando para você. Eu sei com aquele sorriso lindo assim atrás, muito satisfeito e muito feliz. Não é verdade? Realmente. Pois é. Mas então, eu estava falando para você, esse aí para mim é o centro. Depois, é um livro que não tem nada a ver com religião, um livro que eu escrevi chamado Uai, com prefácio do Henrique Cardoso, do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer que é um livro que pesado, porque agora tem um prefácio de um homem de valor. Né? Desse livro que eu escrevi juntamente com meu irmão, a gente fala sobre o tipo de falar do mineiro, as palavras usadas aqui em Minas, o ai, por exemplo. Essas palavras assim, a gente escreveu um dicionário sobre isso. Tem não sei quantas mil palavras que são próprias aqui. Por exemplo, eu estava almoçando na casa de uma pessoa aqui e esse senhor falou assim, padre, eu acho que eu estou comendo um pouco demais. Você imagina, um pouco demais. É só mineiro que fala um negócio desse, um pouco demais. Nós temos uma porção de expressões assim que são próprias daqui, de Uberaba, e outras da Redondeza e outras de Minas. Né? Sabe? Padre, uma vez eu entrevistei o escritor mineiro Fernando Sabino e ele me falou que escrever é um ato solitário. O senhor concorda com isso? É realmente solitário? O escrever é um ato solitário? É. Como solitário? Não entendi. Que é um ato solitário, que a pessoa sempre faz aquilo sozinho, que muitas pessoas se recolhem, às vezes, entram quase que numa clausura para poder escrever. O senhor escreve muito, escreve crônicas, artigos. Por exemplo, se a gente faz uma crônica, aí é uma criação, vamos empregar a palavra criativa própria. Por exemplo, eu escrevi minha crônica que sai amanhã, se não me engano, o título é assim, O Japonês e a Galinha Turca. Quer dizer, é um acontecimento que eu presenciei e esse acontecimento me despertou um problema. Quer dizer, ter poder é a mesma coisa que ter autoridade? Não. São coisas diferentes. Quer dizer, isso foi uma criação que me veio na cabeça e eu escrevi sem consultar livro. Agora, há os estudos básicos, os estudos científicos, que aí, por exemplo, tem livro que eu escrevi, deixa eu ver qual deles. Aí eu não me lembro agora no momento. Há outras crônicas, por exemplo, que eu consulto, faço consulta. O senhor tem, por exemplo, muitas crônicas, né, que o senhor escreve para o Jornal da Manhã, e muitas crônicas o senhor remonta lá à época da infância. Tem um pouco de saudosismo ali e com bom humor também, né? Mas é um saudosismo, é saudosismo. Eu sou saudosista, sou muito agarrado à infância, sabe? Até tem uma frase, deixa um minutinho, deixa eu ver se nesse livro aqui, tem uma frase que te dá uma resposta.
Deixa eu ver se é nesse livro aqui, um minutinho. Não é, infelizmente. É sim. Aqui, de Milton Nascimento. Dentro de mim mora uma criança. Quando em mim o adulto fraqueja, a criança vem e me dá a mão. Que beleza isso. Quer dizer, isso traduz o que eu falei para você. Quer dizer, eu tenho influência da infância em mim. Isso alimenta o adulto, né? Isso alimenta o adulto quando ele está frágil. O resto da vida. Padre, eu também gostei muito dessa aqui, ó. Perdoar é muito difícil, que foi uma crônica que o senhor escreveu recentemente. Por que perdoar é tão difícil assim, hein? Perdoar é muito difícil pelo seguinte, que muita gente pensa que agredir é ato de superioridade, odiar é ato de superioridade. Agora, o perdoar, quer dizer, valoriza a pessoa. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa diz uma coisa grave, pesada, sob o ponto de vista moral, por exemplo, sob o ponto de vista sobre minha pessoa. A pessoa, num grupo, a pessoa falou, o Padre Prata é isso assim, falou qualquer coisa pesada, não é mesmo? Então, a vontade que eu tenho, aquela reação, é de encontrar aquela pessoa, ou responder, ou então não cumprimentar. Não, isso aí é ódio. Agora, se eu não perdoo, eu desço no nível dele. Se eu agrido, eu desço ao nível dele. De modo que, se eu quiser ser cristão, eu tenho que perdoar. E é duro em perdoar. Ô Vacira, eu vou te falar uma coisa muito séria. Não sei se já vai sentir esse problema, mas é um problema que eu já senti. Muitas vezes, é mais difícil perdoar os próprios erros. O auto-perdão, né? Do que dos outros. A gente faz certas coisas na vida, que a gente tem um arrependimento. Eu tenho certos atos, coisas que eu não gosto nem de pensar que eu já fiz na vida, que eu tenho um sentimento que eu não posso nem pensar que me dói, sabe? Geralmente referente ao próximo. E por isso que eu digo a você que perdoar é difícil. Padre, e amar? Amar é tão difícil quanto perdoar ou não? É. São duas coisas muito difíceis. Amar a Deus acima de tudo, e o próximo como eu amo a mim mesmo, isso é muito difícil. Amar. Agora, esse amor a mim mesmo, tem uma palavra que traduz isso, é egoísmo, egoísmo, quer dizer, é uma doutrina voltada para mim mesmo. E eu não posso ser voltado para mim mesmo, senão eu não seria cristão. Eu tenho que ser, para ser cristão, eu preciso ser voltado para o outro. Seja o outro espírita, seja evangélico, seja ateu. Eu tenho muitos amigos ateus. Ateu, seja o que for. O outro, Deus está no outro também. O outro é meu irmão, o outro é filho de Deus. E Deus quer a minha salvação, quer a salvação do outro também. Por quê? O outro não tem a minha religião, ou então o outro me ofende, eu vou odiá-lo. Não, mãe, não posso fazer isso. E quanto ao pecado? Quer que eu te conte uma coisa? Ser católico é facílio. A coisa mais fácil do mundo é você cumprir lei. Assistir missa domingo, confessar, e receber a cinza, não sei o quê. Quer dizer, isso é fácil. Cumprir lei é fácil. Agora, difícil é amar o próximo como eu amo a mim mesmo e perdoar o próximo como eu quero que seja perdoado. É difícil. E os 10 mandamentos, Padre, até o senhor falou lá, né, coisa que já foi escrita assim, texto que foi escrito há muitos anos, ele está valendo ainda para a nossa geração, para esse mundo contemporâneo? Por isso que eu falo para você o seguinte, que há muitas coisas que foram escritas num tempo diferente do nosso e com uma mentalidade própria daquele tempo. Por exemplo, lá, vamos dizer, eu creio, por exemplo,
quando fala assim, desceu a mansão dos mortos, o povo não sabe o que é isso. Subiu aos céus, por que subiu? E o japonês está do outro lado, como é que ele vai subir? Repete de novo a pergunta. A questão dos 10 mandamentos. Sobre esse ponto aí que eu estava falando, sobre o credo, o crer em Deus Pai. O povo não entende mais essa linguagem antiga. Por exemplo, quando fala assim, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Todo-Poderoso. Está sentado à mão direita de Deus Poderoso. Sentado nos céus. Que céus é esse? Que sentado à mão direita de Deus. O que significa isso? Antigamente tinha significado, mas hoje não tem mais. Você entende? Por isso é que nossa doutrina, e geralmente todas as doutrinas, tem que ir modificando de acordo colocando palavras de acordo com os tempos. Os tempos atuais que está sendo vivido, né? Deixa eu te contar um exemplo. Uma vez eu estava celebrando uma missa, o evangelho o título era assim, o filho pródigo. Então iniciando eu perguntei, hoje o evangelho fala sobre filho pródigo. Você sabe o que é filho pródigo? Todo mundo assim. Eu falei assim, alguém aí quer me explicar o que significa filho pródigo? Ninguém sabia. Quer dizer, põe essa linguagem, tira essa linguagem, filho pródigo, põe assim, um filho perdido, aí o povo entende, aí todo mundo entende. Se eu falo... E sobre a morte, padre? O senhor tem medo da morte? Pensa na morte? Não, todo mundo pensa na morte, né? Agora a gente pode pensar na morte assim, no sentido negativo, como destruição, ou esse medo, não sei como é que é do outro lado, porque é difícil a pessoa pensar na morte com alegria. Eu não penso na morte com alegria, porque eu amo tanta gente, eu gosto da minha vida, eu gosto de viver. Depois, quando eu penso assim que eu tenho que cortar tudo isso, e do outro lado, como seriam as coisas? Será assim mesmo, como me ensinaram? São Tomás de Aquino tem uma frase, vou te contar, e diz assim, discutir sobre Deus é perder tempo, sabe? Porque do outro lado, minha filha, você não tem certeza, não. Certeza científica você não tem. Você tem certeza, uma certeza, porque alguém te ensinou isso. Ou seja como for, alguém te ensinou. Quer dizer, certeza que uma pessoa voltou do outro mundo e falou assim, lá é assim, o céu é assim, Eles tentam dar explicações, diversas explicações. Fala que naquele momento que a gente morre, a gente muda de dimensão, da dimensão da carne, a gente entra na dimensão do Espírito. E a dimensão do Espírito é o próprio Deus. Deus é luz. Eu sou mergulhado, então, naquela luz que é o próprio Deus. Aí dá mais força para a gente. Eu tenho uma linha de morte nesse sentido. Você vai para o purgatório. Deus, então, o juiz está sentado lá, você chega lá e... o que é isso? Juiz? Não, Deus é pai. Deus, ele me aceita como um filho. Você imaginou? Eu fico pensando, sabe o que eu pensei agora? O quê? Desse pai que matou 2 filhinhos. Coisa horrível. Não é mesmo? Horrível, horrível. Pois é. Então, deixa você ver que o mal está no fundo do homem. O mal. E quanto à vida, Padre Prata, o senhor vê a vida com otimismo, né? O senhor mesmo acabou de falar com... Eu sou otimista. Eu gosto de viver, mas estou na mão de Deus. Todos os dias, na minha oração da noite e na minha oração da manhã, eu repito sempre o seguinte, Senhor, hoje estou nas tuas mãos. Pronto. Isso me dá força. Padre, nós estamos terminando o programa, mas nós estamos também no início de 2015 ainda, então eu queria saber o que o senhor diria para nós, para que a gente tenha mais paz neste decorrer desse ano e no decorrer dos próximos anos. Você sabe que as coisas no Brasil estão piorando. No Brasil não, não é no Brasil, estão piorando. Quer dizer, a alimentação
subiu. As alimentações básicas, leite, gasolina, que não é alimentação, mas é muito útil, subiu. Energia, subiu, está tudo subindo. O salário sobe menos, o salário do deputado sobe muito, mas o nosso aqui embaixo, desse tamanho, sobe um pouquinho. Está lembrando o chicanismo, né? Nós estamos, e esse ano, todos os escritores, os pensadores políticos e econômicos dizem que vai ser um ano difícil, muito difícil, inclusive por causa do mau comportamento de alguns políticos, não de todos, há muito político bom, mas esse problema da Petrobras. A Folha de São Paulo de ontem diz o seguinte, que, citando um economista especialista no assunto, ele diz o seguinte, que há 100 mil contas secretas nos bancos suíços. Quer dizer, só do Brasil, 9 mil pessoas têm conta secreta. E essa conta secreta, principalmente, é de políticos, que roubam o dinheiro do povo. O que é um deputado? É um representante. O que é o presidente da República? É um representante meu, seu, do povo. Eu, como não posso governar, então eu voto no sujeito, eu escolho uma pessoa para que aquela pessoa governe para mim. Eu chego lá, em vez de governar, ele vai roubar, vai se enriquecer. Há deputados aí que tem rombo de bilhões de dólares. O que é isso? Quer dizer que hoje vai ser um ano sofrido. O que eu espero é o seguinte, é que, não sei se posso pedir a Deus que ilumine o povo na hora de votar, para colocar lá em cima gente de uma visão mais democrática, nesse sentido de uma visão mais cristã, de não fazer da política um pretexto, ou então um instrumento para se enriquecer, mas um instrumento para ajudar o outro, principalmente o pobre. O Brasil, a educação está fracassada. Você viu? 500 mil tiraram 0 na prova de redação. 500 mil fizeram redações absurdas, escrevendo, por exemplo, havia sem H. O senhor fez até a crônica, né, sobre isso. Escrevi sobre isso. Pois é, quer dizer que viver é difícil. Então, como diz o João Guimarães, naquele livro, que eu me esqueço agora o nome do livro, viver é perigoso. Então, esse ano vai ser um ano perigoso. Viver esse ano vai ser perigoso. Vai ser exigir da gente, principalmente do pobre, exigir muito espírito, muita força para passar por todas essas dificuldades. E você já pensou que o povo está ficando cada vez mais revoltado. Passeatas e as 7 revoltas, greves, porque o povo está insatisfeito. Tá? Assim, os professores ganhando uma ninharia que não dá para viver, tudo assim. Você acompanhou comigo a entrevista com o Padre Prata. O programa Movimento é uma produção da Câmara Municipal de Uberaba, que é presidida pelo vereador Luiz Humberto Dutra. Muito obrigada por sua presença aqui, viu, Padre? Me alegrou profundamente e imensamente. Muito agradecido pela oportunidade. Se eu ofendi alguém, que esse alguém me perdoe, mas eu procurei ser o que sou. Eu procurei falar aquilo que eu sinto. Eu podia falar bonitinho aqui, porque Jesus, ele precisa... Não, eu falei o que eu penso. Modo se eu ofendi alguém, que esse alguém me perdoe. Mas você pode ter certeza, você que me ouviu e me viu, pode ter certeza que eu procuro sempre fazer o melhor. Eu procuro sempre acertar. Tem errado muito, mas procuro acertar. E lutar para acertar. Obrigado. Eu também agradeço a sua companhia e até breve.